Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez contando com o seu comentário, sua opinião, diga de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo e você sabe, o Foco do Brasil é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. A banana faz parte da vida dos brasileiros. É uma das principais frutas que encontramos nos supermercados, não é mesmo? E aqueles momentos aí de passagem na beira da estrada, nos pontos de venda, nas mercearias, não é? Em cima ali de uma mesa, antigamente até com um jornal para proteger, enrolar, enfim. Agora mais raramente isso, evidentemente. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro marcou presença na 10ª FEIBanana, que acontece no centro de eventos em Pariqueraçu, São Paulo. Mais uma motociata, inclusive, foi organizada por apoiadores do presidente, passando por ruas da cidade, com a presença de Jair Bolsonaro. A FEIBanana é um evento que conta com 55 empresas para a exposição dos principais componentes da cadeia produtiva da banana, que vão além dos insumos agrícolas, incluindo agrodefensivos, produtos tecnológicos, veículos e maquinários. A FEIBanana é uma das maiores feiras de bananicultura nacional promovida pela Abavar. Eu lembro de 2014, como deputado federal, eu tomei conhecimento de uma instrução normativa que permitia a importação de bananas do Equador para o Brasil. Por si só, simplesmente era impossível entender aquilo. Como importar bananas a 10 mil quilômetros de distância, passando pelo canal do Panamá e chegar até o Porto de Santos de forma competitiva. Para quem é do ramo, mais coisas absurdas ainda. O controle fitossanitário seria realizado pelo Equador e não pelo Brasil. Está na cara que nada poderia ter sido levantado contra a banana partindo daquela região. Bem como 2 outros problemas, entre outros, que poderíamos estar importando doenças, como a cigatoca negra e o moco da banana. Ao assumir a presidência, chamei uma pequena grande mulher. São sempre as mulheres que resolvem os problemas nas horas difíceis. Chamei a Tereza Cristina e conversei com ela. E ela, obviamente, uma pessoa inteligente, me atendeu e acabamos, ela então revogou a instrução normativa, salvando aqui, em grande parte, a nossa banana do Vale do Ribeira, bem como de todo o Brasil, que em quase todos os estados nós cultivamos a banana. Então foi o primeiro feito do nosso governo. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pedido para iniciar os estudos de privatização da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A., a estatal responsável por comercializar o óleo e o gás extraídos da camada pré-sal. Você viu aí a notícia, a repercussão? E em declaração à imprensa, após a reunião, Paulo Guedes afirmou que encaminhará a proposta à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos para análise de viabilidade. Inclusive, em seu primeiro discurso como ministro de Minas e Energia, vimos Saxida afirmando que é urgente dar prosseguimento ao processo de capitalização da Eletrobras e que vai priorizar os estudos para a privatização da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A. Ele antecipou que seu primeiro ato como ministro seria solicitar a Guedes, presidente do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, a inclusão desses novos estudos de privatização. E foi o que fez.
E ao final aí deste momento, não é, o ministro da Economia, Paulo Guedes, bateu boca com um sindicalista. Eu queria que todos soubessem que nós sempre respeitamos, estamos numa democracia e que nós respeitamos os vencedores de eleições, dizia Guedes à imprensa quando o sindicalista gritou: "Não, vocês não respeitam o nosso povo." O ministro da Economia então declarou: "Eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras, durante anos roubaram, foram condenados. Eu não quero falar isso. Eu quero simplesmente receber como um programa de governo que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energia e encaminhar o processo", disse Guedes. Aqui está o meu primeiro ato como ministro de Minas e Energia. Solicitação formal para que se iniciem os estudos pedidos. O começo do processo de desestatização da PPSA e da Petrobras. Espero que no período mais rápido de tempo possível nós tenhamos essa resolução pronta e levamos para o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, assinar esse decreto e começar esse processo aguardado pelo povo brasileiro. É a libertação do povo brasileiro contra os monopólios. Muito obrigado. Qual o prazo, ministro? O estudo está Adolfo, o ministro de Minas e Energia me entrega isso hoje. Eu encaminho imediatamente para a Secretaria Especial do PPI para que ela faça uma resolução lá de referendo que inicie os estudos. Então, isso deve ser feito hoje mesmo. E nós vamos dar sequência aos estudos para a PPCA e depois, então, a Caixa Petrolera. Eu queria que todos soubessem que nós sempre respeitamos, como uma democracia, nós respeitamos os vencedores da eleição. Quando alguém, eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras, durante anos roubaram, foram condenados, eu não quero falar isso. Eu quero simplesmente receber como um programa de governo que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energia e encaminhar o processo. Destruir o patrimônio do povo brasileiro. Nós vamos devolver ao povo brasileiro. Ministro, qual o prazo? Vamos dar combate a E mal anunciou a compra do Twitter, propondo uma virada à liberdade de expressão, também à direita, e até com o possível cancelamento do banimento de Donald Trump, a perseguição ao bilionário Elon Musk já começou. O governo dos Estados Unidos abriu investigação sobre os negócios de Elon Musk em torno de sua recente compra do Twitter, no valor de 44 bilhões de dólares, não é? A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos irá sondar a apresentação tardia pelo Sr. Musk de um formulário público que os investidores devem apresentar quando compram mais de 5% das ações de uma empresa. Dizem publicações da imprensa dos Estados Unidos, não é? A divulgação funciona como um sinal precoce aos acionistas e empresas de que um investidor significativo poderia controlar ou influenciar uma empresa. O relatório também informa que o processo de divulgação de informações por parte de Musk, referente à compra de 9% das ações do Twitter em 4 de abril, estava atrasado pelo menos 10 dias. O atraso teria economizado mais de 140 milhões de dólares ao magnata. E essa semana ainda a Elon afirmou que pode reativar a conta do ex-presidente americano Donald Trump. Eu reverteria a proibição permanentemente, disse Musk em uma live. Mas eu ainda não possuo o Twitter, então isso não é algo que vai acontecer agora. O acordo para selar a compra da plataforma deve ser finalizado este ano e está sujeito a aprovações de acionistas e reguladores.
Musk também afirmou que pretende demitir 15% dos funcionários do Twitter e quer mudanças para alavancar a empresa. O dia foi de repercussão da notícia do corte de impostos. O governo federal, civil, anunciou que zera a alíquota do imposto de importação de 7 categorias de produtos alimentícios. A decisão foi tomada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, do Ministério da Economia, gente. Em coletiva de imprensa para detalhar as medidas, o secretário executivo da pasta, Marcelo, disse que o objetivo da medida é conter o avanço da inflação no país. Sabemos que essas medidas não revertem a inflação, mas aumentam a contestabilidade dos mercados. Então, o produto que está começando a crescer muito de preço, diante da possibilidade de maior importação, os empresários pensam 2 vezes antes de aumentar tanto o produto. Essa é a nossa lógica com esse instrumento, disse o secretário. Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial, fechou em 1,06%. Foi o índice mais alto para um mês de abril desde 1996, quando o índice foi de 1,26%. Segundo o IBGE, que calcula o IPCA, a inflação acumulada em 12 meses está em 12,13%. Segundo a secretária da Câmara de Comércio Exterior, Ana Paula Repesa, a redução de impostos já está em vigor e vale até o dia 31 de dezembro deste ano. Os produtos alimentícios que tiveram a alíquota de importação totalmente zerada são carnes desossadas de bovino congeladas, imposto era de 10,8%. Pedaços de miudezas comestíveis de galos, galinhas, congelados, imposto era de 9%. Farinha de trigo, imposto era de 10,8%. Outros trigos e misturas de trigo com centeio, exceto para a semeadura, o imposto era de 9%. Bolachas e biscoitos adicionados de edulcorante, imposto era de 16,2%. Outros produtos de padaria, pastelaria, indústria de biscoitos, o imposto era de 16,2%, e milho em grão, exceto para a semeadura, o imposto era de 7,2%. O Ministério da Economia informou que o impacto com a renúncia tributária pode chegar a 700 milhões de reais até o final do ano. Não há necessidade de compensação fiscal por se tratar de um imposto regulatório e não arrecadatório. O imposto de importação tem uma função que não é arrecadatória. A função dele é de regulação de mercado. O motivo por trás é a regulação do mercado, seja para um lado, seja para o outro. Foi sancionada nesta semana a Lei número 14.335, que amplia a prevenção, a detecção e o tratamento dos cânceres de colo uterino, de mama e colo retal em mulheres. Mulheres a partir da puberdade agora terão direito a fazer os exames mamografia, citopatologia e colonoscopia pelo SUS. Antes, esses procedimentos eram oferecidos para mulheres a partir de 40 anos. A publicação ocorreu no Diário Oficial da União e a lei entra em vigor em 180 dias. A lei anterior garantia para as mulheres com deficiência as condições e os equipamentos adequados para o atendimento em relação a essas doenças. Com as mudanças, gente, esse direito fica estendido então às mulheres idosas. O texto amplia o rol de procedimentos que devem ser ofertados para diagnóstico dos cânceres e deixa de fazer referência especificamente aos exames citopatológicos e mamográficos. O exame para detectar o câncer coloretal não estava entre as ações de prevenção para mulheres no SUS e agora será incluído. A lei dá ao médico a permissão de solicitar a substituição ou complementação dos exames. Xuxa no programa de Siqueira Júnior, hein? Eita! E mais, patrocinando o programa de Siqueira. Quem poderia esperar uma reviravolta dessa? Algo assim, né? Depois de tantas batalhas judiciais entre eles,
Quem consegue entender essas celebridades foi o que questionou o colunista do UOL, Ricardo Feltrin, ele que comentou sobre o assunto depois aí de aparecer a notícia. Depois de trocar farpas com Siqueira Júnior nas redes sociais, ser ofendida por ele, segundo o colunista, processá-lo, derrotá-lo, troca de ofensas, não é, ofender Siqueira e ir parar na justiça e ter direito até uma indenização por danos morais de R$300 mil, que inclusive o apresentador Siqueira recorre. Xuxa agora aparece por aí nos breaks comerciais do Alerta Nacional. A propaganda com Xuxa, inclusive, foi a que abriu um dos programas de Siqueira nesta semana. Xuxa, que tem 59 anos, é garota propaganda do Império de Depilação Masculina e Feminina Espaço Laser. Inclusive, ela é acionista. A empresa está anunciando nos intervalos do Alerta Nacional. Imagina o que se passa na cabeça de Siqueira vendo sua oponente em ações judiciais participando de seu programa. Eita, Siqueira! A safra de grãos brasileira 2021-2022 deve alcançar 271,8 milhões de toneladas, gente. Um aumento de 6,4% na comparação com o ciclo anterior, informou a Companhia Nacional de Abastecimento Conab. A estimativa, que faz parte do 8º levantamento da safra, divulgada a estimativa pela empresa, aponta ainda um ganho de 2,5 milhões de toneladas quando comparado com a estimativa publicada no mês anterior. Segundo a Conab, essa melhora na produção é explicada pela maior área plantada de milho de segunda safra, além do melhor desenvolvimento no final do ciclo das lavouras, sobretudo de arroz, milho e soja. E também no final de abril, as culturas de primeira safra estavam com a colheita praticamente finalizada. E as de segunda safra, desde a fase de crescimento até o processo de colheita, e as de terceira safra, juntamente com as culturas de inverno, em fase inicial de plantio. Portanto, o resultado final do volume desta safra ainda depende do comportamento climático, fator preponderante para o desenvolvimento das culturas, diz o levantamento. A empresa informou que para o milho é esperada uma produção total de 116,19 milhões de toneladas, elevação de 33,4% em comparação com a safra 2020-2021. O levantamento mostra que a janela mais alongada para o plantio da segunda safra, somada às condições de mercado, favoreceram o crescimento de área do cereal. É a força do agro brasileiro impulsionando a sustentabilidade da economia nacional. O volume de serviços no país cresceu 1,7% em março, na comparação com o mês anterior. Com esse resultado, que é a segunda alta consecutiva do indicador, o setor atingiu o maior patamar desde maio de 2015. Os serviços também estão 7,2% acima do patamar de fevereiro de 2020, ou seja, do período pré-pandemia de Covid-19. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE. Na comparação com março de 2021, o setor registrou alta de 11,4%. No acumulado do ano, o setor cresceu 9,4% e no acumulado de 12 meses, alta de 13,6%. Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, os segmentos que mais influenciaram a alta dessa atividade, entre os segmentos estão os transportes rodoviários de cargas e aéreo de passageiros. O Brasil quer zerar os casos de malária até 2035. A estratégia faz parte do plano de eliminação da malária no Brasil, feito pelo Ministério da Saúde. A meta é chegar a 2025 com 68 mil casos. Em seguida, a ideia é registrar números abaixo dos 14 mil até 2030 e reduzir o número de óbitos a 0 neste mesmo ano. Mesmo com os registros de casos de malária no Brasil em tendência de queda, os dados ainda preocupam as autoridades sanitárias. Segundo dados do Ministério, em 2020 foram registrados 145 mil casos de malária em todo o país. Desse total, mais de 99% concentrados na região amazônica. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o plano de enfrentamento terá 4 fases para a eliminação da doença.
O plano ainda tem metas junto aos profissionais e gestores da saúde e à sociedade. O Ministério pretende ampliar o projeto Apoiadores Municipais para a prevenção, controle e eliminação da malária nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Mato Grosso. Outra ação é o apoio na construção dos planos estaduais e municipais, de acordo com a realidade local de cada região, a partir da contratação de consultores de eliminação. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial pelos comentários, pela participação a Silvânia Lages e Jovino Moraes, que se tornaram membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Deixe o seu comentário. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.